Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao Pod Compliance, um podcast criado pela Compliance Premier para desmistificar o mundo do compliance. A Compliance Premier é uma empresa que trabalha com soluções de compliance para empresas de todos os portes. Então, se você quiser conhecer a gente, é só procurar no @CompliancePME. Hoje, eu estou aqui para começar esse podcast, esse episódio de hoje, com uma convidada que ela é muito especial. A gente já estava aqui dando várias risadas, eu e ela, do quão parecida somos no nosso dia a dia, de nosso trabalho. E a Vanessa, ela sempre está comigo em todos os tipos de furada e não furada. A gente sempre se encontra em vários eventos, né, Vanessa? O tempo inteiro. Então, para mim foi uma honra fazer esse convite para a Vanessa estar aqui com a gente, dividindo a trajetória dela, que vocês vão ver. É muito diversa e, como ela falou, assim como eu, trabalha em várias frentes, não se limita somente a compliance. Eu canso de dizer a vocês, compliance é muito importante, mas ele é para dentro da empresa. Então, se você conhecer a empresa, trabalhando dentro da empresa, como a Vanessa faz, isso é de extrema importância. Então, a Vanessa Carvalho, ela é executiva, conselheira consultiva e mentora. Então, só para vocês verem o nível da onde a gente está falando. Com mais de 20 anos de carreira, liderou milhares de pessoas em diferentes áreas e segmentos de negócio. Hoje, à frente da CCL Projetos Transformacionais, apoia líderes e empresas na construção de resultados sustentáveis com ética, valentia e inovação. Já quero começar dizendo que eu amei o com ética, valentia e inovação, que é isso que a gente precisa, né, Vanessa? Isso. Seja muito bem-vinda, obrigada por topar ter esse papo aqui com a gente e levar muito conhecimento para o pessoal que está ouvindo a gente em casa. Eu que agradeço, estou muito feliz, Nath, de estar aqui com você, de estar aqui, com todos esses ouvintes, para poder compartilhar um pouquinho do conhecimento. Muito bom. Então, vamos lá, Vanessa, você com esses seus tantos anos de carreira, liderando times de muitas frentes diferentes, Não só times de frentes diferentes, mas de complexidades diferentes. Nessa sua trajetória, o que mais moldou você profissionalmente, em especial nessa relação com a ética, integridade, coragem, valentia? Que eu sei que a valentia é no sentido de as pessoas precisam tomar decisões que não são fáceis, né, Vanessa? O que mais te moldou a chegar nesse lugar que hoje você faz tão bem, leva essa ideia transformacional para as pessoas? Engraçado, Quando você faz essa pergunta, passa um filme, na minha cabeça, assim, desde muito pequena, assim. Eu acho que se eu tivesse que me descrever, assim, eu sou muito paradoxal, assim, Eu brinco que é quase como um samba quente num dia frio, assim. Ótimo. E eu lembro que, assim, desde muito pequena, como a maioria das meninas, começa desde muito pequena, fazendo balé, aí de repente chega não quero mais fazer balé. E aí eu resolvi que eu queria jogar basquete, e aí no clube que eu jogava só tinha meninos, aí minha mãe, não, que basquete o quê? Vamos fazer outra coisa. Ela tentando tirar da minha cabeça aquilo. Não, vamos jogar vôlei, não, vou jogar basquete, E aí eu fui jogar basquete, e aí eu joguei muito tempo com os meninos, porque não tinha time feminino, Até que chegando numa determinada idade na adolescência, que você não consegue mais competir em time misto, Você precisa realmente ir ou pro feminino ou pro masculino. E aí foi quando eu saí do Tijuca, aí joguei um pouquinho no Flamengo. E aí depois eu resolvi voltar pro balé, e aí continuava dançando balé e resolvi estudar engenharia. Mas quando eu fui estudar engenharia, eu tava muito na dúvida se eu fazia nutrição, jornalismo ou engenharia, sabe? Tipo, nada a ver com nada. E no final das contas, uma amiga falou pra mim assim, Vanessa, se você gosta muito, de escrever, eu sempre gostei muito de escrever, você como engenheira vai poder continuar escrevendo. Você pode escrever artigos, você pode escrever, coluna pra revista, mas você como jornalista nunca vai poder ser engenheira, então... E aí eu resolvi, falei, não, tá bom, então eu vou fazer engenharia. E aí, quando eu cheguei na faculdade de engenharia, a maioria das pessoas era ou vai para Petrobras ou vai para o mercado financeiro. E eu falava assim, cara, não, tem tantas outras coisas, que eu posso fazer. E na época ninguém falava de projetos de impacto social, isso é coisa de agora, Tipo, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, ninguém falava disso. E aí eu lembro que eu encontrei, com um professor, que é muito meu amigo, com um veterano que também, se tornou um grande amigo. E a gente começou a conversar sobre o papel da engenharia na assessoria técnica a projetos e empreendimentos sociais e solidários. E a gente resolveu fundar um núcleo dentro da UFRJ,
que obviamente não foi aprovado em primeira instância, né? Foi aprovado em terceira instância. A gente foi e voltou várias vezes, porque era muito novo isso, não era assim, não, você quer trabalhar com projeto social, você tem que fazer serviço social. Aí falou assim, mas cara, fazer serviço social, e aonde que eu, né, coloco a gestão de projetos, né? Tipo, isso é muito engenharia o que a gente quer fazer. E aí a gente acabou conseguindo, então o Soltec é um núcleo que existe até hoje, foi fundado em 2003, né? Começou em 2002, né? Mas oficialmente, né? Fundado em 2003. Acabou dando origem à UNIDES, que é um núcleo interdisciplinar para o desenvolvimento econômico e social da UFRJ, que hoje é uma escola de mestrado dentro da UFRJ, que também existe até hoje. Em paralelo a esse trabalho, eu também trabalhei em consultoria, né? Comecei ali uma trajetória em consultoria, sempre em indústrias, né, multinacionais, e o que é interessante, né, na engenharia, fazendo entrevistas exploratórias para entender a questão da conformidade, né, por que determinados procedimentos não eram cumpridos no chão de fábrica. E aí eu fiz projetos na Casa da Moeda, olha só a coincidência, eu fiz na Casa da Moeda, fiz na ThyssenKrupp Fundições, na Bayer e na Eletrobras. E ali começa um pouco dessa coisa da conformidade, da integridade, né? Apesar de estar dentro da área de engenharia. Só que assim, eu não venho de uma família, né, de grandes posses, né? Minha família é uma família, né, de classe média baixa. E eu sempre ajudei as coisas em casa. E eu estava muito apaixonada por aquele mundo que se abria do Soltec, né? Então peguei um projeto super legal, de formação mesmo de um empreendimento de beneficiamento de pescado em Macaé. Então, a pesca em Macaé, ela perdeu muita relevância depois que o petróleo, né, tomou ali aquela região. Então, o petróleo passou a ser a primeira atividade econômica, seguido do comércio, porque depois, né, muita gente morando lá, o comércio vem com força. E a pesca passa a ser a terceira atividade econômica. Então, muitos pescadores que eram empreendedores não puderam mais ser, porque as embarcações deles eram pequenas e eles não conseguiam mais pescar perto, né? Eles precisavam ir para alto mar, né? Então, para isso, precisavam de grandes embarcações. Eles começaram a trabalhar para outras pessoas e a renda familiar caiu muito. Então, eu comecei a dar aula na Escola Municipal de Pescadores de organização do trabalho. Então, eu ensinava os adolescentes sobre a diferença entre uma empresa, uma associação, uma cooperativa, como que eles podiam se organizar, né, para poder empreender. E aí as mães, né, dos alunos, mulheres, dos pescadores, elas tentavam ajudar nessa renda familiar fazendo brincos de escama de peixe, assim, tentando fazer algum tipo de artesanato com aquilo que sobrava, né? E aí eu descobri que o peixe que era pescado lá ia para Florianópolis para ser beneficiado em Florianópolis e voltar para ser vendido aqui no Mercado São Pedro, assim, não fazia o menor sentido, sabe? E aí, como uma engenheira de produção, né, eu falava, gente, olha o custo logístico, eficiência, né, isso não tá certo, né, não fecha. E aí eu falei, cara, a gente precisa montar um empreendimento de beneficiamento de pescado. A gente foi pesquisar, eu, né, junto com outras pessoas do Soltec e as mulheres, né, dos pescadores. E só que a gente descobriu que o maquinário era caro, assim, né? Não tinha, né? A gente precisava de um espaço, precisava de um maquinário que era caro, que não era à toa, né? Que não tinha aqui, né? Que era lá. E aí a gente falou, vamos conseguir um financiamento. E eu virei a louca dos financiamentos, assim, preenchia tudo que era edital, sabe? E aí um dia eu lembro muito bem, assim, do professor falando assim, Vanessa, já tá tarde da noite, você tá louca com esses editais aí? Cara, não, sabe? Você não... A gente já foi reprovado em vários, tem que conhecer alguém, desiste disso, vai namorar, vai sair, vai passear, vai fazer outra coisa. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, então se você conhecer alguém, eu vou conhecer alguém, sabe? Mas eu não vou desistir, né? Quem é que eu vou conhecer? Porque o projeto é bom, né? Então, assim, eu sempre tive muito essa certeza, assim, né? Essa convicção de que se a gente tem um projeto que vai fazer o bem para outras pessoas, que vai fazer com que a gente, ó, né, por correspondência também se sinta muito bem, se sinta muito realizado, não tem por que ser não, sabe? O não é porque a gente não conseguiu vender da melhor maneira possível, a gente não conseguiu mostrar o quão grandioso é aquilo. E aí eu fui atrás, fui num congresso que, né, ia ter, né, um superintendente de uma instituição, né, que era uma instituição de fomento. E aí fui assistir a palestra dele toda, comecei a conversar com ele depois, né, contei um pouquinho do projeto. Ele falou, não, entra em contato com a minha secretária, vamos marcar para você poder explicar melhor o projeto. E aí a gente conseguiu.
E aí, umas 2, 3 semanas depois da conversa, ele falou, ó, vai lançar um edital de projetos, né, que tem essa veia de inovação, né, para o lado social. Acho que tem tudo a ver. E aí a gente conseguiu o financiamento. Só que naquele momento eu estava recebendo da prefeitura, né? Então sempre aquela coisa meio instável, né? Então era tipo 3 meses sem salário, aí depois recebia tudo certinho, aí depois mais 2 meses sem salário, aí recebia tudo certinho. E estava num momento que assim, eu queria começar a construir as minhas coisas, a minha vida, e eu não tinha essa estabilidade, né? Porque eu não podia gastar dinheiro, tinha que juntar, porque eu não sabia quando que ia receber de novo. E aí tinha que pagar as contas. E aí eu falei assim, não, eu vou experimentar agora a vida em uma grande empresa. E aí é o momento, né, que eu resolvo, né, fazer o processo de trainee. E aí eu entro e começo na Americanas, começo a trabalhar na Americanas. E aí passo, né, fico como gerente de loja, trainee na loja do Barra Shopping, na loja de Laranjeiras, nas lojas grandes, lidando com a realidade do dia a dia ali, né? Que é muito diferente do que a gente vê na né? teoria, exatamente, né? Muito diferente. Conhecendo realidades muito, né, distintas. E aí uma das coisas que me dá, assim, tesão muito grande é ver que, tipo assim, pessoas que tinham começado a carreira lá como auxiliar de limpeza viraram gerente de loja. Pessoas que tinham começado como operador de caixa viraram diretores, né? E eu falava assim, gente, que incrível, assim, né? A oportunidade que a pessoa tem de mudar de vida, né? E aí, eles, né, sabendo da minha experiência anterior, né, tá com editais de fomento, eles falaram assim, cara, Vanessa, a gente tem muita vontade de fazer uma universidade corporativa para justamente poder formar, né, as nossas pessoas da base, para que elas possam assumir, né, cargos mais altos, até porque a gente tem um plano de expansão grande, né, na época a empresa tinha 160 lojas, né, hoje tem, sei lá, 1.700, assim, né, muito maior. E como é que a gente vai treinar essas pessoas, né? Tipo, com 160 a gente consegue trazer, treina aqui, mas, né? Com aumento não... 1.600 não dá, né? Então, como que a gente faz isso? E hoje a gente tem, né? Teams, Google Meet, Zoom. Naquela época não tinha nada disso, né? Tinha que dar aqueles equipamentos caríssimos da Polycom. E aí foi um projeto que brilhou muito os meus olhos, né? Porque era muito esse lugar, primeiro, né? Assim, eu tinha uma coisa da engenharia, de mapear os processos, de entender como as coisas funcionavam, de montar um conteúdo que, de fato, fosse agregador e que não fosse oferecido em nenhuma faculdade, né? Para poder formar essas pessoas. E essa possibilidade de mudar, né, as pessoas, né? Mudar a vida das pessoas. Então, aquilo ali bateu muito forte em mim. Depois eu acabei, né, sendo uma das fundadoras da área de sustentabilidade lá. Aí fui para a área comercial para ajudar a tirar as atividades operacionais do comercial, para deixar o comercial mais focado em olhar para sortimento, para produto, e aquelas atividades mais operacionais, né, definir quantos itens, né, quantas peças de cada item ia para quais lojas, a gente tentar fazer de uma forma mais inteligente. Até que chegou um momento que me convidaram para assumir a área de controle e prevenção de perdas, que era eu tinha 27 anos, eu ia liderar 2.500 pessoas, uma área extremamente masculina, e que o próprio mercado, né, ainda olhava muito com um olhar de segurança patrimonial, de força bruta, né? E aí, no primeiro momento, eu fiquei assim, tipo, por que me escolheram, né? Assim, né? E aí, a resposta foi muito clara, né? Foi muito assim, cara, Vanessa, a gente não acredita mais nesse modelo, sabe? A gente entende que a gente vai ter que ter um modelo com mais inteligência, que a gente vai ter que trazer mais inovação, que a gente vai ter que olhar para processo, que a gente vai ter que olhar para as pessoas, para ter uma cultura de prevenção, sabe? Para que não seja... E aí eu falei assim, cara, minha cara de novo, vamos, né? Então, essa coisa do aculturamento, né? Da gente tentar pensar em coisas que realmente, né, gerem ambientes melhores, né? E mais sustentáveis de todos os pontos de vista, né? Então, seja, né, econômico, seja ambiental, social, né? Isso sempre foi muito forte, sempre percorreu muito, né, a minha trajetória, né? E aí, enfim, aí caio no mundo do compliance, porque a área de controle e prevenção de perdas era a área responsável pelo canal de denúncias. E aí eu começo a falar assim, a gente precisa ter uma área de compliance, a gente precisa ter uma área de compliance. E aí, num primeiro momento, né, não foi aprovado. Sim. E hoje a gente sabe por quê, mas na época eu achava que era por uma questão de custo mesmo, né, uma área nova. Até que, no final das contas, né, a gente consegue estruturar, né, a diretoria de compliance. Enfim, toco várias outras coisas no meio do caminho que não dá para falar, né? Porque senão a gente não acaba o podcast.
Mas eu tô na cadeira de diretora de riscos e compliance quando a crise da Americanas acontece, né? E aí uma experiência, assim, absurda, né? Porque você precisa manter a motivação das pessoas que trabalhavam com você e que sempre lutaram por essa cultura de integridade dentro da empresa, e que eu acredito muito que a empresa esteja aí viva, bem e sólida por conta dessa cultura de integridade que foi construída na base. Então, independentemente do que aconteceu no topo, você tinha uma base forte. Quando você tem uma base forte, é muito mais fácil de você reconstruir, né? Quando a base já era, base, não desmorona, né? Desmorona e aí já tinha falido, né? Então a base realmente era muito forte. Então foi uma experiência muito importante para mim, difícil, dura, né? Mas muito importante para mim ter vivido o ano de 2023 garantindo essa reconstrução, né? De controles, de imagem, da moral do time, né? Porque a moral do time fica muito abalada, né? Uma fraude que, né, foi tocada por um grupo de pessoas, mas que a empresa tinha milhares, né, de funcionários, né? E aí dali eu resolvo que falei, cara, agora eu não quero viver, né? Apesar de eu ser boa em gestão de crises, eu não quero viver numa crise que ela é permanente, né? Por um tempo grande, né? Eu sempre vivi crises, né? 2 semanas, 3 semanas, né? 1 mês, né? Mas você viver uma crise que ela vai ser de anos, eu sempre gostei de construir coisas novas. Esse lado da inovação sempre foi muito forte para mim, né? E aí eu falo assim, não, agora eu vou, né, ir para um outro caminho, vou seguir uma carreira mais acadêmica, que eu sempre gostei também, vou voltar para esse lugar. E aí eu começo na LEC coordenando o curso de gestão de riscos cibernéticos, né, que era uma frente também que eu trabalhei muito fortemente. Só que aí as pessoas começam a me chamar, né? Não tem jeito, né, Natália? Pessoas que tinham trabalhado comigo no passado. Vanessa, pelo amor de Deus, a gente está com um projeto aqui, preciso muito da sua ajuda. E aí eu falo, não, então vou abrir a minha consultoria. E é assim que nasce a CCL Projetos Transformacionais, porque as pessoas me pedem ajuda para coisas aleatórias, né? Então, assim, desde... Vanessa, estou numa empresa de capital fechado, que quer abrir capital, mas para isso os investidores estão pedindo para a gente estruturar a nossa área de governança, você ajuda a gente. Até, Vanessa, lembra aquele projeto de maturidade cibernética que você fez, que deu super certo? Cara, vamos fazer alguma coisa, né? E aí eu falei, cara, vai ser uma consultoria de quê, né? Eu falei, de projetos de transformação, né? Porque, assim, todo mundo que está me chamando está querendo, de fato, transformar. E aí, assim que eu chego na Farm, né? Porque hoje eu também, né, atuo também como executiva na Farm, porque a Farm, num processo de expansão internacional muito forte, com uma operação que precisa ser completamente separada da operação do Brasil, porque os corpos das estrangeiras são totalmente diferentes dos nossos, o tipo de tecido, né? O clima é diferente, então, assim, tudo é muito diferente. E precisa crescer com sustentabilidade, assim, né? Precisa crescer de forma realmente permanente, de forma sustentável. Então não dá para ficar naquela ânsia, tem muita demanda, vamos fazer de qualquer jeito, né? A gente precisa realmente fazer de uma forma estruturada. Então, assim, esse é um pouquinho de mim, e eu acho que de tudo isso, assim, se eu disser para você que eu não tive medo, eu tive muito medo, né? Então, assim, eu tive muito medo quando a gente começou a fazer o projeto lá em Macaé. Tive muito medo porque eram muitas pessoas que estavam envolvidas e dependentes daquilo, e né? emocionalmente, que você via, financeiramente, sabe? Se não desse certo, e se a gente não conseguisse, sabe? Eu tinha vendido um sonho para aquelas pessoas e que se não der certo. Então eu não podia pensar no se não der certo, né? Tem que dar certo, né? E por outro lado, né, na própria questão da universidade corporativa, né? Depois na área de controle e prevenção de perdas, eu peguei situações assim, gente, de estupro, invasão, 40 homens armados de fuzil, invadindo centro de distribuição, tudo que vocês possam imaginar, né? Assalto, arrombamento, incêndio, sequestro. Então era só... Ninguém me ligava para dar notícia boa, né? Ninguém me ligava para dar notícia boa. E eu era a pessoa que precisava acalmar as pessoas, passar tranquilidade. E não é que eu não tivesse medo, mas eu precisava ser valente para poder conduzir aquela situação da melhor maneira possível, né? E na crise da Americanas, a valentia teve que ir, assim, né? Tipo, nível...
Eu lembro que, assim, no dia, né, fatídico dia 11 de janeiro, assim, eu fiquei em estado de choque, né? Eu imagino. Mas, ao mesmo tempo, com aquela preocupação, gente, assim, a empresa vai falir, sabe? O que a gente faz agora, né? Porque como envolvia, né, aquela questão da dívida com os bancos e com os fornecedores, os bancos começaram a segurar as contas, então a empresa não conseguia mexer no dinheiro, né? E eu falei, a empresa vai falir. E a gente precisava entrar com um plano de recuperação judicial para que a empresa não falisse. Eu só pensava nas pessoas, né? Oh, meu Deus. E aí eu lembro que, assim, foram, sei lá, tipo, a gente entrou com um pedido de recuperação judicial, acho que dia 19 de janeiro, então foram 8 dias, assim, trabalhando loucamente, sem nem conseguir pensar no que estava acontecendo, só tentando garantir. E, assim, para você entrar com um pedido de recuperação judicial, você precisa apresentar a dívida, né? E como é que você levanta isso? A dívida. Você é tudo fraudado, né? Então, assim, como é que você levanta? Não tenho a menor ideia, porque quando você puxa do sistema, a dívida tá toda certinha, bonitinha, igual as auditorias viam, igual todo mundo via, né? O que ninguém sabia não estava no sistema, né? Então, óbvio que a gente entrou com um pedido, né, ainda com informações erradas, porque, tipo, a gente não tinha certeza das coisas. Mas depois a gente foi ajustando. E aí eu lembro que no dia 19, quando a gente ia efetivamente dar a entrada, aí é o dia que eu me permito chorar mesmo, sabe? Tipo assim, caraca, agora caiu a ficha de tudo que tá acontecendo, né? E a gente tem uma sensação, né, Vanessa? Acho que isso é normal em qualquer crise que a gente vive. Quando a gente tem essa ligação com a empresa, com a instituição que a gente trabalha, que a gente... durante muitos anos e tudo, que a gente tem uma relação, que é isso, é de medo não só por nós mesmos, mas pela empresa, por tudo que foi construído. A sorte, no caso da Americanas, se dá para dizer que a sorte, em algum momento, é a base forte que vocês vinham construindo, como você falou, que é o que hoje permite, quase 2 anos depois, que a Americanas continue operando e continue funcionando. Sim. Eu acho que é quase isso. 3, né? Quase 3, né? Que a gente já está no final de 26, é isso, quase 3 mesmo. É isso que permite que as empresas voltem a funcionar. E aí, a gente tem que olhar para a palavra inicial que a gente falou aqui, é a questão da cultura. E aí, essa cultura, o que eu mais vejo hoje, assim, Vanessa, eu tenho certeza que você também, vou te passar a palavra já, mas a gente percebe que as pessoas o tempo inteiro, quando a gente vai falar de compliance, de integridade, as pessoas falam, não, Natália, mas eu já estou fazendo isso tudo, eu já tenho todos esses KPIs, já tenho isso tudo, mas a cultura da empresa tem uma limitação ali, dificulta a minha vida, a gente sabe que existe isso. E não existe nada que possa, nenhum processo interno, nada que você consiga fazer dentro da empresa que vá mudar uma cultura que não deseja ser mudada, que não deseja ser transformada. A gente precisa dar esse passo de alteração e transformação de cultura para que a empresa chegue num patamar onde ela consiga sobreviver, né, e passe por momentos de crise. Porque as crises vão acontecer. Não adianta. Eu tenho uma fala... Uma vez eu escutei de uma professora chamada Márcia, que ela fala, programa de compliance não é programa de santidade. Aqui ninguém é Madre Teresa de Calcutá. Exatamente. É disso que a gente está falando. Erros vão acontecer, a gente sabe que vai acontecer, não tem jeito. O problema é como que a gente vai passar por esses erros. A gente tem uma cultura, uma base forte que vai sustentar a gente passar por esses erros, porque vai acontecer. E cada vez mais esses erros estão acontecendo no andar de cima das empresas, aonde você tem uma limitação de atuação por óbvio, né? Então, assim, a gente precisa saber que se a sua base for forte, se a base da empresa for forte em termos de cultura, você consegue passar pelos momentos de crise que vão acontecer. Não tem jeito. Isso. Agora, como que a gente estabelece essa base forte? Com ações transformacionais, né, que você vem atuando muito bem, levando esses impactos internos para a empresa, porque senão não tem jeito. Exatamente, né? Isso, Nath. E eu brinco que, assim, né, no cenário que a gente está vivendo agora é um cenário de muitas transformações, né? Na forma como a gente se relaciona entre a gente, sim, na forma como a gente se relaciona com a tecnologia, com o tempo. E é o que você falou, assim, as crises cada vez mais elas vão ser multidisciplinares, né? Uma das experiências que eu tenho também, né, eu hoje atuo como líder do Movimento Rio Grande do Brasil, né, então Incrível esse movimento, incrível. Não, é muito legal, gente, assim, após a tragédia climática que aconteceu em 2024, né, a gente começou com toda a base ali, né, da Board Academy, a formar conselheiros para lidar com essas situações, porque a maioria dos conselheiros das empresas gaúchas não estavam preparados para lidar com aquilo que aconteceu lá, né? Uhum. Então,
os empresários destruídos, né, sem saber por onde começar, né, o processo de reconstrução, e os conselheiros muitas vezes se sentindo impotentes, né, diante daquela situação. E às vezes até impactados também pela Também situação, né? super, né, obviamente super impactados. E aí a gente começa esse processo, né, de formar os conselheiros já em gestão de crises e de oferecer conselhos consultivos pro bono, né, de forma voluntária, para pequenas e médias empresas do Rio Grande do Sul e muitas startups também, né? E aí esse é um processo muito legal, né, do que você falou, assim, como que a gente também enxerga dentro da crise as oportunidades, né? Como que a gente consegue repensar, porque é um processo de transformar. Não adianta a gente querer ser igual a gente era antes da crise, porque a gente não vai voltar a ser. A crise por si só, ela transforma a gente, né? Então não adianta a gente querer voltar a ser o que a gente era antes, porque a crise já não permite mais, né? Então o que a gente vai ser agora depois da crise? E é um momento que a gente realmente precisa se abrir para novas possibilidades, né? Que a gente precisa, talvez, repivotar os nossos negócios, talvez pensar numa outra forma de comunicação, talvez pensar numa outra maneira de se posicionar. Então, a crise, ela exige, né, esse processo realmente de transformação. E eu acho que aí é uma virada de chave muito importante, né? Porque para você passar a ser aquilo que você não é, você precisa deixar de ser o que você era, né? E muitas vezes você não quer deixar de ser o que você era. Você fica naquele viés da ancoragem, né? Que é onde você tem se segurança. ancora ali, que é onde você acha que... E às vezes você precisa deixar ir, deixa ir, né? Assim, tem que deixar ir, porque senão você não consegue explorar esse novo, né? E aí entra a inovação na fala, né? Da valentia, da ética e da inovação. É nesse lugar, a gente precisa encontrar maneiras de fazer melhor, de fazer diferente, mesmo depois de viver uma situação de crise. E eu acho até que não é nem mesmo, é principalmente depois de viver isso, porque senão você realmente se afunda, né? O que eu acho muito interessante em tudo isso que você está falando é que tem essa parte da transformação cultural, nesse exemplo lá do Rio Grande do Brasil. Essa parte da transformação cultural, ela existe, ela é importante, mas tem um ponto também que tem na sua carreira, eu sei que tem uma atuação forte também, que é essa parte do desenvolvimento da liderança, que é isso que você falou. Você precisa desenvolver essa liderança porque ela precisa entender que o que ela era já não cabe mais nesse momento, que ela precisa se desenvolver, que ela precisa passar dessa fase, né? Que nem no videogame, ela precisa ir para uma próxima fase, ainda que aquela fase ali em algum momento fosse confortável, que era o que ela fazia, que funcionava, mas o mundo ali já não é mais o mesmo. E é isso não só para essa questão do Rio Grande do Brasil, lá com o caso das enchentes, lá no Rio Grande do Sul, mas em todas as outras situações. Você tocou aqui no início da sua fala, falando sobre como a sociedade vem se transformando e, obviamente, essa transformação social, ela vai gerando esses impactos que exigem de nós, de cada um de nós, uma mudança, um desenvolvimento profissional, não só profissional, mas pessoal também, para que a gente consiga colocar na prática, né, Vanessa? A gente consiga colocar em execução essa transformação. Senão a gente vai ficar apegado ao que era há 10 anos atrás. A sociedade hoje muda muito rápido, a gente não consegue, se a gente não se forçar, a gente não consegue acompanhar o desenvolvimento da sociedade e a gente perde esse bonde, a gente perde o trem que está passando e vai virar algo obsoleto. A gente vai continuar sentados nas nossas cadeiras por um tempo, não vai ser muito tempo, porque rapidamente vai ser percebido que somos obsoletos no que estamos fazendo. Então, a gente tem que, sim, ter um foco nesse desenvolvimento pessoal e profissional, porque precisa acontecer, né? Sem sombra de dúvidas. E aí você tocou num ponto que é super relevante, né, Nath? Assim, a liderança, ela muitas vezes, ela se sente muito solitária, né? Ela, assim, é um lugar, muitas vezes, solitário. É um lugar que está cada vez mais pressionado, porque assim, e não é porque a empresa X ou na empresa Y ou na empresa Z, assim, tudo está acontecendo numa velocidade absurda, né? Então, você com inteligência artificial agora você consegue processar um volume de dados numa velocidade absurda, né? E isso faz com que o mercado se torne muito mais dinâmico e que, obviamente, a pressão por resultados se torne cada vez maior, né? Por prazo, por tudo se torne cada vez maior. E aí o líder, ele acaba estando naquele lugar de pressão, que se ele não tiver um preparo interno para poder lidar com aquilo,
ele vai fazer bobagem, né? Porque, por outro lado, a gente também sabe, aí indo Sim. na linha da ética, né? A gente tem inúmeras pesquisas, inúmeras, que mostram que as pessoas, né, em situações de pressão, elas tendem a buscar atalhos e a construir justificativas que mostrem que aquele atalho não é nada de errado, não é nada demais, né? Então, a gente que já viveu uma experiência, né, muito grande com investigação corporativa, que a gente mais vê isso, assim, são pessoas boas, são pessoas de bem, que você fala assim, por que fez uma burrada dessa, né? Assim, como que pessoas inteligentes conseguem tomar decisões tão estúpidas? É isso mesmo. Né? E no final das contas, por isso, assim, você tem esse sistema que é rápido, né? Que quer se livrar da situação, né? E que tem um pouco a ver com o método, o CCL, ele vem de cabra cega da liderança. Que é um trabalho que eu venho desenvolvendo, uma metodologia, né? Estou escrevendo um livro, né, sobre isso. Que ele vem muito dessa brincadeira da cabra cega, que eu faço muito essa analogia com a liderança, né? Porque no final das contas, a brincadeira da cabra cega tem alguns lugares que é Marco Polo, gato Mia, né? Mas o intuito da brincadeira é você desenvolver os seus outros sentidos, né? Então, os olhos são vendados e o pegador tem que pegar as pessoas a partir do momento que ele fala cabra, e os outros cega, aí você vai pela audição tentando ali tatear e achar a pessoa, né? Em alguns lugares é gato, Mia, Marco Polo. Só que a maioria das pessoas, quando elas estão nessa situação, elas não querem estar. Se você observar um grupo de crianças brincando de cabra cega, ninguém quer ser o pegador, né? Comigo não tá, comigo não tá, comigo não tá. Mas é o pegador que dita para onde as outras pessoas vão. Nossa, excelente. Né? E no final das contas, a situação da liderança é essa, né? A gente acha que todo mundo quer estar naquela posição porque as pessoas só olham o glamour, né? O salário, né? Mas na hora que o bicho pega, na hora da decisão difícil, ninguém quer estar lá, né? Ainda bem que eu não estou lá, ainda bem que eu não, né? Ninguém quer estar lá. E aí a pessoa que está naquela situação de pressão, o que ela quer fazer? Ela quer se livrar logo daquilo, do problema, né? Ela não quer mais ter aquele problema na mão dela. E aí quando você observa um grupo de crianças boas, de boas famílias, bem educadas, com bons valores, na hora que ela começa a não conseguir pegar o coleguinha e ela começa a ouvir as risadinhas, né? Que ela tá chegando perto, mas ela não pega, né, o colega, ela começa a espiar. É só você sentar que você vai observar, ela vai espiar. Né? Ela vai arranjar um jeitinho ali de conseguir sair daquela posição. E o que eu venho observado muito, né, nas organizações é que acontece. E a gente precisa ter consciência disso, porque senão a gente entra num lugar de compliance de querer ser o super-herói, de achar que nada vai acontecer, de achar que você tem um programa maravilhoso e perfeito. Que não existe erro, que não existe fraude. E, gente, assim, é do comportamento humano. O ser humano, ele é muito complexo, muito complexo. E foi a partir daí que eu comecei também a me aprofundar nesse estudo do comportamento interno, né? Então, assim, hoje eu dou aula de modelos mentais lá no MBA de Liderança, Comunicação Executiva da LEC também. E está sendo uma experiência maravilhosa, né? Porque a oportunidade que a gente tem de conversar também com outros líderes sobre esses vieses cognitivos, né? Que atuam dentro da gente. Sobre as crenças que a gente precisa desprender, né? Assim, todos nós fomos educados, né? Num lugar de que você não pode errar, que se você errar você vai ser castigado, né? Então, assim, essa é uma crença muito forte que existe. Só que para você ter uma mentalidade de crescimento, né? Como a Carol Dweck traz, né? Do mindset lá, né? Da mentalidade de crescimento, você precisa entender o erro como um caminho. Um caminho, né? Na logosofia também, o pacote traz, né? Que o reconhecimento do erro é o princípio do acerto. E aí, como é que se muda isso? Então, quer dizer que para eu crescer, quer dizer que para eu aprender, quer dizer que para eu inovar, sim, você eu preciso experimentar e eu vou errar, né? Mas espera aí, se eu errar, eu não sou castigado? Então, assim, é uma dinâmica que ela é confusa mesmo, ela é paradoxal, né? Então, como que a gente aprende a reconhecer esse mundo interno, né, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções? Como é que a gente diferencia essas coisas? Porque hoje
A gente foi treinado para olhar para fora, a gente não foi treinado para olhar para dentro. A gente confunde. A gente às vezes acha que raiva é um pensamento, às vezes a gente acha que é um sentimento, às vezes a gente acha que é uma emoção. E depende, a resposta é que depende, né? O Antônio Damasio, né, que é um neurocientista que eu adoro, eu porque ele traz muito essa questão do sentir, né? E a maioria dos neurocientistas falam só da questão do pensar. Ele fala assim, cara, a emoção é uma reação do corpo. Então, a partir do momento que você tá, tipo, com raiva e o seu rosto começa a ficar vermelho, o seu coração começa a ficar acelerado, isso é uma emoção, é uma resposta do seu corpo, né? Mas quando vem um pensamento de raiva e você conscientemente consegue expulsar esse pensamento e ele não te afeta corporalmente, ele não é uma emoção, ele é um pensamento. E o sentimento ele é algo muito maior, porque o sentimento é quando você, de fato, de forma consciente, hierarquiza esse pensamento, né? E isso vai ali para o coração mesmo, é uma coisa que fica, uma coisa mais permanente. E as pessoas na liderança, muitas vezes, elas acham que elas não podem sentir. Era isso que eu ia falar. Que elas só têm que pensar. Nossa, era esse o ponto que eu queria chegar, porque, na verdade, eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje, enquanto sociedade mesmo, de lidar com o sentir. E aí me vem um caminho que, inclusive, é o caminho de uma inteligência emocional, de saber lidar com o dia a dia. Não é que você tem que não sentir, é o que você vai fazer com o que você está sentindo. Então, não é, meu Deus, eu não posso sentir isso. Não, você vai sentir, porque isso não é um controle seu, você vai sentir. Mas a partir do momento que você sente, qualquer coisa que seja, é o que você vai fazer com aquilo. Como que você vai agir a partir desse sentimento? Eu acho que esse é o ponto, né, Vanessa? E aí, me volta num tema que... Eu tô amando a nossa conversa, tá? Mas me volta num tema aqui que é muito... Que eu o tempo inteiro falo, e eu sei que você também é uma das pessoas que acredita e fala sobre isso, que é como o compliance ele precisa sair desse lugar policialesco e ir para um lugar de pessoas, ir para um lugar comportamental, porque é disso que a gente está falando no final do dia. Não adianta a gente ficar com esse olhar de lupa, de polícia, de nada pode acontecer na área de compliance, porque vai acontecer. A gente está falando vários exemplos aqui disso, porque vai acontecer. Então, o compliance que eu acredito é o compliance, que eu sei que é o que você acredita também, é o compliance que vai olhar para as pessoas, que vai entender o comportamento das pessoas. E isso tudo que a gente está falando aqui, seja de vieses, seja de sentimento, de emoções, isso tudo tem a ver. Então, a gente não pode mais, e mais uma vez, tem a ver com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, tudo isso, porque a gente não pode mais se limitar exclusivamente a entender na teoria o que é e o que não é compliance. A gente precisa entender como lidar com as pessoas, porque a empresa é feita de pessoas e o compliance vai estar ali. Eu gostaria muito que a gente chegasse em um momento da vida que não existisse mais área de compliance dentro das empresas. Não acho que a gente vai ver isso, tá? Nem eu, nem você, nem o pessoal que está aqui com a gente gravando, não acho que a gente vai ver isso. Mas meu sonho é que isso aconteça um dia, que o compliance ele vire o integral da empresa, que ele vire o dia a dia da empresa. É isso que eu gostaria que acontecesse. Porque o dia que isso acontecer, a gente está falando de mudança de organização social, de organização corporativa. Só que eu espero que a gente chegue lá. Não acho que vai ser um caminho curto. Porque se a gente quiser fazer por caminho curto, a gente vai fazer atalho, não vai dar certo. Exatamente. A gente precisa fazer por um caminho longo, né? Não, é um processo muito longo, gente. Assim, a gente ter consciência dessas coisas não é simples, né? Não é trivial. Você conhece alguém que diga assim, eu tenho mau senso? Todo mundo acha que tem bom senso, né? Bom senso é uma coisa que todo mundo tem. E aí, a fala, né? Se bom senso fosse bom, não estaria esse caos que tá, porque todo mundo acha que tem bom senso. E a mesma coisa é ética. Todo mundo acha que é ético. Todo mundo acha que é ético. E eu sempre falo assim, gente, ética não é uma coisa permanente. Ética tem a ver com atitude. E às vezes você pode sim tomar atitudes antiéticas e você precisa reconhecer isso. Né? Então, não, eu sou o primor, o exemplo de ética. E aí, de repente, né? Você se depara com situações bobas do dia a dia, sim. Entendeu? Você sai correndo para pegar o metrô que está fechando a criança na escola e aí pega a faixa de ônibus ou corta o coleguinha no trânsito. Isso é ética também, gente. Então, assim, só que nas suas devidas proporções, entendeu? Sim. Tipo, o meu desafio como mãe, às vezes, é esse, de pegar o filho na escola, né?
E, às vezes, para o desafio de um CEO é um outro desafio, entendeu? Isso. Então, assim, a gente precisa reconhecer que todos nós estamos sujeitos a essas pressões e que a gente precisa ter consciência disso e que a gente precisa lutar contra a gente mesmo. É isso. É uma luta diária. Diária. Quase diminuta, assim, porque não tem jeito, é isso que você está falando. A gente vive numa sociedade que vai trazer esses impactos e a busca por esses atalhos. Em alguns momentos a gente vai ceder. Mais uma vez, não é programa de santidade, não é disso que a gente está falando. A gente vai errar. Todo mundo chega para mim, eu nunca errei, eu nunca fiz nada. Isso para mim é um negócio que vira quase que uma piada, assim. A gente internamente anda completamente quando alguém chega com alguma coisa dessa, a gente fala, tá bom, nunca errou. Porque todo mundo vai errar, Vanessa. Não dá pra gente fingir que isso não vai acontecer, entendeu? Porque vai acontecer. Quando a gente finge que isso não acontece, a gente fecha os olhos para esses vieses, para esses caminhos, para a existência desses atalhos que a gente sabe que existe. Você já leu um livro chamado Todo Mundo Mente? Maravilhoso. Tem uma zebra na cara. Maravilhoso. Cara, gente, assim, quem não leu, vale muito a pena ler, assim. É um livro que ele usa dados, né? Eu, como uma pessoa de engenharia e tecnologia, amo, né? Porque ele usa dados para comprovar que todo mundo mente, né? Cara, é maravilhoso. E aí tem uma parte do livro que eu adoro, que é a parte que fala da relação dos homens e das mulheres com sexo, né? Que aí que ele vai e fala assim, a gente fez uma pesquisa que a gente identificou que todo homem solteiro diz que faz muito mais sexo, faz sexo o tempo todo. E aí, quando você olha a quantidade de homens solteiros que fazem muito sexo e que se declaram como heterossexuais, isso dá um número, né? A quantidade de sexo que eles fazem é mulher fazendo sexo também, né? E aí, eles vão e falam assim, e quantos que fazem com preservativo, né? E aí, um montão que faz com preservativo. Solteiro, com preservativo. Aí você vai nas mulheres solteiras. As mulheres solteiras quase não fazem sexo, fazem muito pouco sexo. E aí também todas usam preservativo. E aí quando você vai pegar e vai cruzar essa conta com a venda de preservativos do mercado, nada bate com nada. Então, peraí, né? Se é hétero aqui, né? Esse aqui tá dizendo que usa preservativo. Essa daqui também tá dizendo que usa preservativo. Mas tem muito mais homem dizendo que faz e que usa do que mulher. E a venda do mercado é totalmente diferente. Cara, todo mundo mente. E aí, quando eles se casam, vira o contrário. Né? O homem casado diz que nunca faz sexo, nunca transa. A mulher casada diz que faz muito mais sexo do que faz. E aí, nada fecha. Então, assim, um exemplo bobo, né, do dia a dia, que é isso que acontece em todos os campos da vida, né? Então, é uma questão de vieses, né? São os vieses que você tem. Então, por que a mulher solteira diz que faz menos sexo do que ela efetivamente faz? Porque a sociedade tem uma crença de que a mulher tem que ser, né, pura, casta, de que fazer sexo antes do casamento só se for com um namorado sério, né? Exatamente. E aí você já fica com medo do que vão achar de você, né? E a mesma coisa dentro das empresas, né? O líder nunca pode errar, né? Ele é o exemplo, ele nunca pode fazer nada. E aí você vai ter que começar a desconstruir algumas crenças para você, de fato, poder transformar. Por isso que eu não acredito num compliance de papel, assim. Para mim, compliance é pessoas, é transformação cultural, é esse trabalho de base que vai sustentar um negócio a longo prazo, né? Vai sustentar num momento de crise, inclusive. É isso. E talvez o compliance nunca deixe de existir, porque esse processo de conscientização humana, de consciência, ele é um processo que ele vai ser para sempre, né? Então, assim, eu brinco comigo mesma, assim, né? Eu estudo hoje logosofia, que é uma ciência de aprofundamento interno, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão das propensões do ser humano, né? Então, todos nós, seres humanos, temos uma propensão ao fácil, temos uma propensão ao engano, temos uma propensão a adular. Eu adoro brincar, como pessoa de tecnologia, adoro brincar com a inteligência artificial, né? Porque como ela é treinada para reproduzir o comportamento humano, aí, na verdade, eu não adulo, ela me adula, né? Aí, quando ela começa, né? Tipo, eu faço uma pergunta,
Vanessa, você está absolutamente certa. Vanessa, você está perfeita. Que tema maravilhoso, grandioso. Aí eu fico assim, gente do céu, cara, assim, né? Tipo, reproduzindo o que o ser humano faz, né? E que muitas vezes dentro das empresas é um mal absurdo, porque fica aquela coisa de querer adular, de não querer contrariar, né, o líder. E aí pega o caminho errado. Totalmente errado, porque não quer contrariar, porque entra naquele lugar do que o Irving James chama de groupthink, né? Que é aquele pensamento coletivo de querer gerar uma harmonia dentro do ambiente de trabalho, em que você não pode discordar, em que você não pode trazer um outro ponto de vista. Isso é extremamente nocivo para as empresas. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, de diversidade nas empresas, as pessoas que ficarem olhando diversidade como uma filantropia, gente, desculpa, assim, não vai para lugar nenhum, entendeu? A diversidade, ela é importante porque é o único caminho que a gente tem para a gente enfrentar os desafios que a gente tem pela frente. Porque são pessoas que têm experiências de vida diferentes, que enfrentaram problemas diferentes, que olham a vida por pontos de vista diferentes, né? Nossa. Então, Leonardo Boff tem uma frase que eu amo, que ele diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, se a gente quiser ampliar a nossa visão, a gente vai ter que ter muitos pontos de vistas para a gente poder ver, né, vários pontos. Senão a gente vai ficar sempre vendo daquele ponto, né? Então, a diversidade é importante por causa disso. Não é filantropia, não é... eu tô me retratando dos erros do passado. Gente, assim, é o único caminho para o futuro, sabe? Não adianta querer entrar em discussão política, em discussão do que aconteceu no passado. Se a gente for por esse caminho, cara... E sabe o que acontece quando a gente fala de diversidade? Ela é o único caminho e ela é um caminho que traz aumento de receita para as empresas. Total, então, assim, eu não sei de onde as pessoas tiram que não é para trabalhar com É diversidade. isso. Enfim, a gente no governo norte-americano tem visto isso, né? Um retrocesso nesse sentido, assim, que é bizarro, porque não faz o menor sentido a gente pegar esse caminho. Então, é do retrocesso que eu quero dizer. O caminho que a gente tem que pegar é o da diversidade. A gente tem que ir por esse lugar, porque isso vai trazer mais receita, vai trazer mais sustentabilidade para as empresas a longo prazo. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida, concordo com você, que é esse o caminho que a gente tem que andar mesmo. A gente precisa reduzir os vieses, né? Sim. E se a gente tem pessoas muito parecidas, com realidades muito parecidas, né? Você só vai atender aquele públicozinho ali. esses vieses, né? Então é muito importante a gente expandir, né? Reduzir esses ruídos, né? Super importante. Incrível. Olha, tô amando esse nosso papo, mas a gente precisa partir para o segundo bloco aqui, que a gente vai comentar uma notícia. A notícia, pessoal, é a seguinte: crises invisíveis. A relação com terceiros pode ser a maior ameaça à reputação da sua empresa. Essa notícia discute como falhas na gestão de terceiros, que são os fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, representantes comerciais, essas falhas estão entre as principais causas de crises reputacionais hoje. Muitas vezes, o problema não nasce dentro da empresa, mas nasce nessa cadeia de fornecedores, nessa cadeia de terceiros. Onde, obviamente, a gente, enquanto empresa, tem menos visibilidade do que está acontecendo ali, o que está ocorrendo ali, e, por óbvio, acaba trazendo uma maior vulnerabilidade para a nossa empresa. Essa matéria, ela reforça que, sem due diligence, monitoramento contínuo e critérios éticos claros, qualquer deslize de um terceiro pode comprometer seriamente a imagem da sua empresa, a confiança e os resultados dessa organização. Isso aí, acho que não tem mais para onde correr nesse sentido, né, Vanessa? Acho que cada dia mais a gente está vendo essa necessidade da gente ter uma due diligence aprofundada, não só a due diligence, mas o monitoramento. Eu sei que é um desafio muito grande. Nas IRFS a gente tem isso como uma obrigatoriedade, no escopo 3 a gente precisa fazer isso, mas a gente sabe a dificuldade que é também de fazer esse acompanhamento não só da parte social, mas também da parte ambiental. De governança é um pouco mais fácil, né? Mas o social e o ambiental é um pouco mais difícil. E aí eu queria te perguntar, você acredita, por que você acredita que tantas empresas hoje em dia ainda acabam subestimando esses riscos que a sua empresa, né, acaba estando ali exposta quando nessa contratação de terceiros? Você acha que é a dificuldade de fazer esse monitoramento, esse controle, ou é mesmo, não, prefiro fingir não ver, vou terceirizar isso aqui? A sensação que eu tenho, Natália, é que as pessoas acabam, assim como terceirizam o serviço, querem terceirizar os riscos também. Só que a gente sabe que o impacto vem na gente, né?
Eu tento travar essa luta ali no dia a dia, com os clientes da Compliance PME, com todo mundo que a gente atende, orientando nisso. Você está terceirizando também o risco, mas cuidado, porque o impacto você não terceiriza disso. Eu acho que a sensação que eu tenho é a dificuldade das pessoas num viés, num atalho, né? Ela prefere terceirizar isso, achando que ela está terceirizando o risco, mas o impacto desse risco eu acho que ela não pensa que vai chegar nela. O que você acha disso? Total, assim, para mim a explicação está exatamente nessa parte comportamental e nos vieses, e eu vou destacar 2 vieses principais, né? Eu acho que o primeiro viés é o viés do excesso de confiança, né? Do achar que nunca vai acontecer com você, né? Então, isso acontece muito, né? De você achar assim, não, mas eu só trabalho com prestador maravilhoso. Prestadores ótimos, né? Tipo, a gente não coloca qualquer pessoa aqui dentro. Então, vai criando esse excesso de confiança, né? De que está 100% protegido. E um outro viés que eu acho que também influencia muito fortemente isso, né? Esse fator, é o viés do tudo que acontece de errado é culpa do outro, e o que acontece de bom é sua responsabilidade. Então, de achar que se acontecer alguma coisa de errado, você vai responsabilizar o outro e não vai respingar nada para você, né? Então, eu acho que esses 2 vieses, eles são muito fortes, né? Dentro das pessoas, e obviamente as organizações são feitas de pessoas dentro das organizações. E aí a gente vê que, assim, ninguém está imune, né? Então, eu gosto do exemplo do que aconteceu do ano passado, né, na CrowdStrike, lembra? Que, assim, cara, uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo, ela também está sujeita a erros, né? E aí, não sei se todo mundo acompanhou, mas basicamente o que aconteceu foi que ela subiu uma atualização, uma versão, para produção. E quando a maioria dos desenvolvedores, eles trabalham com o sistema Linux, né? Então, ela subiu, né, e fez todos os testes no Linux e esqueceu de testar no Office, né? No Windows, no Microsoft Office. E aí, o que acabou acontecendo foi que todo mundo que usava o Windows ficou lá com a tela azul, né? E aí, assim, o mundo parou, né? Assim, foram hospitais, aeroportos, empresas de e-commerce, banco, né? Então, assim, vários dos clientes da CrowdStrike foram afetados, né? Obviamente, né, eram empresas grandes, a própria CrowdStrike conseguiu também, né, tipo, fazer rapidamente ali, né, não teve um grande impacto, né, de muitos dias, foram poucas as empresas que foram impactadas muitos dias, né, que eram empresas que de fato não tinham um bom plano de continuidade de negócio, mas a maior parte das empresas conseguiram ali se reestabelecer ali no máximo 24 horas. Uma ou outra que ficou realmente uma semana, né, ficou mais tempo. Mas é isso, assim, né? Não é a gente falar de tudo, né? Não é falar só do... Às vezes, quando a gente fala de riscos de terceiros, a gente acha que é tipo o clichêzão, né? Tipo indústria da moda, né? Que nem eu trabalho com indústria da moda, que tem que ter uma estrutura de logística muito forte, porque a gente sabe que é um mercado, né? Que ele é mais sujeito, né? Para trabalho escravo, para trabalho infantil, então... Tem todo um processo que é inerente ao negócio, que precisa ser muito forte. E as pessoas, às vezes, acham que é isso. Esse negócio de compliance de fornecedor é coisa para a indústria da moda, né? Indústria de vestuário, né? No máximo para o agronegócio também. Exato, para o agronegócio, né? Para vinícola. Exatamente, é o máximo. Então, as pessoas acham que é isso. A empresa de tecnologia não tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com isso. E a gente não está falando só de trabalho escravo, de trabalho infantil. A gente está falando de tudo. A gente está falando de fragilidade cibernética, de vulnerabilidade cibernética. Está tudo interligado, né? E nesse caso específico, a gente está falando de um erro, né? Mas tem casos que vai ser de uma fraude, né? Então, eu era, né, da área de prevenção de perdas, como eu falei para você, né? E na época que eu era da área de controle e prevenção de perdas, bandido ganhava dinheiro assaltando, né? Fazia assaltar banco, fazia... Cara, hoje em dia, pra que você vai assaltar banco? Você pode ir numa senha. Se você pode, né, tipo, simplesmente entrar com uma senha num acesso privilegiado numa empresa de tecnologia que coordena as instituições financeiras. Cara, você faz o Pix ali na hora, resolve todo o seu problema. Pra que você vai sair de casa, mobilizar fuzil, né, caminhão?
Então, a vida hoje é essa, né? Então, assim, empresa de tecnologia não está livre desses riscos, imune a esses, muito pelo contrário, tem outros riscos muito maiores que envolvem terceiros também, né? Então, a gente tem que ter muita nitidez em relação a isso, né? Assim, não achar que o risco de terceiro é bobinho e está associado a um segmento de negócio específico ou está associado a um tema específico, como trabalho infantil ou trabalho escravo. Não, assim, o risco de terceiros, ele é... Todos os riscos que a gente tem na nossa organização, eles também são refletidos para os terceiros, porque eles também são organizações. Né? Não, e estão muito ligados a você ali, né? Queria finalizar aqui com mais uma pergunta, no dia a dia, já que juntando tudo que a gente falou até agora, como que você acaba orientando os clientes, os executivos, as pessoas que você mentora, para criar essa cultura e que a escolha pelo monitoramento dos parceiros, não só o monitoramento, mas a realização da due diligence, o monitoramento, seja algo estratégico e não apenas um checklist, um check on the box, ou coisa assim. Como que você acaba orientando eles nesse sentido? Acho que vai muito no que você falou, né? Sim. Mostrar a existência desses vieses e percorrer esse caminho, né? Tem que mostrar exemplo prático. Assim, você tem que mostrar a empresa boa pra caramba, forte, cheia de controles e que dando uma se cagada. ferrou por conta de risco de terceiros. Assim, com um executivo, o que funciona é o exemplo prático, porque se você ficar muito na teoria e querer explicar que isso, que aquilo, assim, você perdeu ele. Ele tá com 500 coisas na cabeça, ele tem 15 reuniões hoje, ele tem que responder não sei quantos e-mails, tem que aprovar não sei quantos contratos, não sei o quê. Então, você tem que ser muito objetivo, tem que passar exemplo prático, real. Olha só, esse caso aqui que aconteceu. Você quer que aconteça com você? Tipo choque de realidade. Tipo a minha médica, sabe? Que quando eu tive que tirar a vesícula, ela olhou pra mim e falou assim, não, tá bom, depois eu marco. Ela, depois você marca não. A minha amiga morreu. Você tá entendendo? Você quer morrer também? Morreu. Então você vai amanhã nesse médico que eu tô mandando você ir pra você tirar essa vesícula. Então, é choque de realidade, entendeu? Então tá bom, então você tá achando que é isso aqui? Então deixa eu te mostrar esse caso aqui, ó, dessa empresa que tá vendo o que aconteceu com ela. Quer que aconteça com você também? É o seu nome que vai ficar ali. É isso que o exemplo prático traz pro executivo, né? É a demonstração de que aquilo pode acontecer. Porque, mais uma vez, ele está envolto a 1000 pressões e ele não quer nem se preocupar com isso. Então, se você não trouxer para ele algo efetivo, ele não vai se preocupar, né, Vanessa? Ele só vai se preocupar quando ele fala, opa, pode ser que isso aconteça aqui também. E mostrar que a reputação dele está em jogo. Que não só da empresa. Né? O Marcelo da Braskem, ele, na época que deu toda aquela confusão lá da Braskem, eu não conheço ele, né? Mas assim, eu amei a frase que ele deu numa entrevista, que ele disse assim, ó, na crise, você coloca a sua reputação a serviço do acionista. E é isso, né? Então, assim, você tem que entender que, cara, é o seu CPF que tem em jogo, amigão, sabe? Não adianta você achar que... Então, é isso que você quer que aconteça com você? Então, é a minha ginecologista. É a minha ginecologista. Trazendo um exemplo prático. Quer morrer? É isso. Excelente. Vanessa, quero te agradecer demais por esse papo. Eu amei. Passou aqui o horário, eu nem vi, mas eu espero que todos vocês também tenham curtido todo esse nosso papo aqui. Foi, para mim, além de incrível, esclarecedor. A gente, de uma forma leve, né, que é o que a gente pretende aqui no Pod Compliance, é trazer essas informações e essas conversas simples. Obrigada por ter topado, obrigada por dividir todo o seu conhecimento com a gente, foi maravilhoso. Eu que amei. Obrigada, viu, Nath? Foi muito maravilhoso. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui com vocês. Enfim, contem comigo. Outras vezes, outras rodadas. Com certeza. Ótimo. Pessoal, então, assim a gente encerra mais esse episódio do Pod Compliance. Espero que vocês tenham curtido todo esse conteúdo, esse nosso papo aqui. A ideia é sempre trazer de forma leve para vocês esses assuntos do nosso dia a dia. Então, se você curtiu, acaba compartilhando também. Então, @podcompliance, compartilha nas redes sociais o episódio para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre esses assuntos. Se você tiver qualquer dúvida, quiser mandar algum tema, também é só colocar aqui nos comentários, no seu tocador de podcast preferido, que a gente vai estar acompanhando e trazendo os assuntos nos próximos episódios, tá bom? Até o próximo episódio, afinal, compliance é para todo mundo.